a América está se tornando um país cada vez mais miserável. Registros de felicidade nos Estados Unidos da América atingiram mínimos históricos, com apenas 48% da população em 2020 afirmando estar satisfeita com suas vidas. Ainda assim, insatisfação não é o mesmo que miséria absoluta, certo? Errado. Pelo menos, é a realidade para os pobres que vivem em cidades como Filadélfia, Nova York e Las Vegas, algumas das mais miseráveis dos Estados Unidos. Neste vídeo, vamos explorar as 10 cidades mais miseráveis do país. Se você mora em alguma dessas cidades, pode ser útil ter o número dos transportadores na descagem rápida. Começaremos com uma cidade que tem sido miserável por muito tempo: Filadélfia. A cidade do amor fraterno não está parecendo tão amigável nos últimos tempos, pois vem lidando com o aumento do crime por vários anos. Isso pode parecer estranho para uma cidade onde os homicídios caíram de 514 em 2022 para 410 em 2023. Mas não é o assassinato que você precisa se preocupar em Philly. A cidade é um foco de crimes contra o patrimônio. Os roubos de varejo e de veículos atingiram em 2023 o pico mais alto em 20 anos. Então, enquanto você tem menos chances de ser morto em Philly, é mais provável que seu carro seja roubado. A pobreza ainda é um problema, atingindo 21,7% em 2022, deixando cerca de 1/5 da população da cidade vivendo abaixo da linha da pobreza. O problema é ainda pior para as crianças. Em Filadélfia, 29% dos menores de 18 anos já vivenciaram algum nível de pobreza. Não é surpresa que tantos residentes queiram uma fuga e, para muitos, isso vem na forma de drogas. A cidade registrou cerca de 1.300 overdoses acidentais de drogas em 2023. Ainda assim, pelo menos as pessoas na Filadélfia não estão sufocando com o próprio ar, o que não podemos dizer sobre Las Vegas. Quando se pensa em Vegas, vem à mente o brilho e glamour da Strip, os cassinos e os vários shows incríveis realizados na cidade anualmente. Você não pensa em poluição do ar tão ruim que tem o potencial de causar câncer. A Associação Americana do Pulmão dá à cidade um F pela qualidade do seu ar, classificando-a em 31º lugar entre as 223 áreas metropolitanas americanas. Em 2020, a mesma organização também a classificou como a 9ª cidade americana mais poluída com base em seus níveis de ozônio. Então venha para Vegas. Asma, derrames, ataques cardíacos e câncer de pulmão esperam. E se você conseguir sobreviver ao terrível ar, pode descobrir que nem consegue obter água suficiente para se manter vivo. O Vale de Las Vegas obtém sua água do Lago Mead, que viu seus níveis caírem 150 pés desde janeiro de 2000, e eles só vão diminuir. Adicione a isso o fato de Vegas ter um custo de vida que é 10,6% maior do que a média americana, apesar da renda média das famílias ser quase $66 mil por ano, e você terá uma receita para a miséria absoluta. Mas se vamos falar sobre pobreza, a nossa próxima cidade leva a palma, Detroit, com uma renda média de apenas $14.984 por ano. Os aproximadamente 630 mil residentes da cidade do motor estão lidando com uma grande crise econômica. A cidade tem uma taxa de pobreza de pouco menos de 34%, que é mais de 2 vezes maior que a média de Michigan, de cerca de 13%, e ainda mais à frente da média nacional de 2022 de 11,5%. Se você busca uma vida confortável, Detroit definitivamente não é a cidade ideal para você. As pessoas já estão deixando a cidade a uma taxa alarmante, com sua população tendo caído drasticamente dos 1,8 milhões de pessoas que a chamavam de lar. Isso representa uma queda de quase 65% entre 1950 e hoje, o que significa que Detroit está em terreno econômico instável. A Autoridade de Desenvolvimento do centro da cidade precisa encontrar $571 milhões de algum lugar apenas para cobrir os títulos que prometeu contra a captura de impostos. E, naturalmente, essa falta de dinheiro leva a mais crimes. Detroit teve uma taxa de crimes violentos de mais de 2.000 crimes por 100 mil pessoas em 2022. Isso está muito à frente de áreas metropolitanas semelhantes como Austin, Texas,
que tem uma taxa de criminalidade que é cerca de um quarto da observada em Detroit? Existem cidades que têm uma taxa de criminalidade pior que a de Detroit? Bem, Cleveland chega perto. A segunda maior cidade de Ohio registra cerca de 16 crimes violentos por 1.000 pessoas e quase 43 crimes contra o patrimônio por 1.000 residentes. Isso ainda é maior do que a média nacional, com o problema do crime agravado pelo fato de que a cidade tem uma renda média anual por domicílio de cerca de $39.000. Isso não deveria ser uma surpresa. Ohio ficou em 45º lugar entre os 50 estados americanos em crescimento econômico entre o quarto trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2023, com cidades como Cleveland sendo muito afetadas. O problema decorre da mudança da cidade para longe do setor de manufatura no qual foi construída. A cidade tem uma taxa de pobreza de 31%, que, quando combinada com um grande grupo de trabalhadores que dedicaram suas vidas a uma base de manufatura em ruínas, significa que uma população subeducada não consegue aproveitar as novas oportunidades de emprego. E se você quiser escapar de tudo em Cleveland, nem pode contar com um bom tempo. Verões úmidos, invernos abaixo de zero e tornados mais frequentes. Cleveland registrou 4 deles em um único dia em agosto de 2024. Não apenas as cidades menores são afetadas pela pobreza nos Estados Unidos da América. De fato, a cidade mais famosa do país está sendo devastada por uma epidemia de pobreza que a torna extremamente miserável. É a joia da coroa americana, mas está ficando cada vez mais desgastada a cada dia. É Nova York. Se você se dá bem lá, consegue ir em qualquer lugar. Mas o fato é que uma enorme parcela dos 8.300.000 pessoas de Nova York estão apenas sobrevivendo. Uma família de 4 pessoas precisa ganhar mais de US$ 318 mil por ano para viver confortavelmente devido ao alto custo de vida da cidade. Em 2022, a renda média das famílias de Nova York foi de pouco mais de $76 mil, menos de um quarto do que é necessário para se manter confortável. Os nova-iorquinos vivem em uma época onde a desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos na cidade é a maior em quase 2 décadas. Os nova-iorquinos mais ricos ganham cerca de 53 vezes mais do que os mais pobres, um nível de desigualdade quase inexistente em qualquer outro lugar nos Estados Unidos da América. Não surpreende que 37% dos moradores da cidade não classificaram suas condições de vida como excelentes ou boas em uma pesquisa de março de 2024. Ainda assim, pelo menos os nova-iorquinos têm sua saúde. Isso é mais do que podemos dizer sobre as pessoas de Montgomery, Alabama. A cidade fica em último lugar no ranking do conselho sobre o número de restaurantes saudáveis na cidade. Isso pode não parecer um grande problema até você perceber que a falta de restaurantes saudáveis contribui para que os residentes da cidade tenham uma expectativa de vida média de pouco mais de 73 anos, mais de 2 anos abaixo da média nacional. Isso provavelmente é um sintoma de quase 12% da população de Montgomery não ter seguro de saúde. Cerca de 21% dos residentes de Montgomery estão em mau estado de saúde, comparado à média americana de 17%. Até mesmo seus bebês estão sofrendo. 13% deles nascem com baixo peso, comparado a 8% no restante da América. Apesar disso, os riscos à saúde em Montgomery não resultam diretamente do crime. O mesmo não pode ser dito sobre a próxima cidade, Memphis. A cidade está repleta de gangues, muitas das quais estão concentradas em seus bairros negros mais pobres. Cerca de 100 gangues operam em Memphis, somando um total de 13.400 membros. Eles são os principais responsáveis pela epidemia de crimes armados que consome a cidade. O problema se agravou tanto que a cidade registrou pouco menos de 400 vítimas de homicídio em 2023, o que é mais do que o dobro do número relatado em 2018. Até março de 2024, a cidade já registrou cerca de 40 homicídios e 600 crimes violentos graves, sendo que este último número representa o maior em 17 anos. Por que tantos crimes estão ocorrendo? Bem, Memphis é lar de cerca de 45 mil adultos desempregados com idades entre 16 e 24 anos, com apenas 1% no caminho para ganhar um salário digno até os 28 anos. Isso é verdadeira miséria. O que explica por que Memphis
registrou 3.500 crimes graves contra a propriedade apenas em janeiro de 2024, à medida que as pessoas se voltavam umas contra as outras. Talvez Los Angeles se saia um pouco melhor. Com uma população de mais de 3.800.000 pessoas, ela é a segunda maior cidade da América em termos de população. E como Montgomery, ela tem um problema com gangues. 45 mil pessoas se consideram membros das 450 gangues na cidade. Embora seja difícil identificar um motivo singular para a presença dessas gangues, o custo de vida em lei certamente não ajuda. É a quarta cidade mais cara do mundo, com um apartamento estúdio em LA facilmente custando cerca de $2.000 por mês para alugar. Se você pretende começar uma família em LA, boa sorte. O preço médio de uma casa na cidade é de um impressionante $1.200.000. Dado o quanto custa simplesmente viver em Los Angeles, não deveria ser surpreendente que a cidade tenha um grande problema de desabrigados. Em 2023, a cidade contabilizou mais de 45 mil residentes como desabrigados, um aumento de 10% em relação a 2022. Claro, Los Angeles está longe de ser a única cidade que está miserável por causa de uma crise no custo de vida. San Antonio está tão mal quanto, com 53% de suas famílias alegando que estão sobrecarregadas com custos, o que significa que mais de 30% de sua renda vai para necessidades básicas da casa. E como já vimos tantas vezes nesta lista, esses custos aumentados criam um problema de pobreza. Quase 18% das pessoas em San Antonio vivem abaixo da linha da pobreza. E essa sensação esmagadora de nunca conseguir progredir na vida está tendo um impacto claro nos residentes da cidade. Somente o condado de Bexar experimentou um aumento de 33% nas taxas de suicídio entre 2005 e 2023. E se você conseguir superar tudo isso para viver uma vida razoavelmente decente em San Antonio, então há más notícias no horizonte. Estar na bacia de San Antonio vai criar sérios problemas para você no futuro. A cidade já tem que lidar com inundações, com os próximos 30 anos, vendo cerca de 37 mil propriedades da cidade correndo risco de inundação. Para contextualizar, isso é quase 18% de todas as propriedades da cidade. Mas qual é a cidade mais miserável de todas nos Estados Unidos da América? Essa duvidosa honra vai para a pequena cidade de Gary, em Indiana. Gary passou de um vibrante centro de manufatura para uma cidade de apenas 69 mil pessoas, um grande número das quais não está na força de trabalho. A cidade tem uma taxa de desemprego de quase 10%, cerca de 2 vezes a de Indiana como um todo, e atingiu uma taxa impressionante de 23% em abril de 2020. Tudo se resume ao colapso da indústria siderúrgica da cidade, que passou de suporte a uma população de 180 mil nos anos 60, para pouco mais do que cascas de prédios antigos e uma população que se evacua rapidamente hoje. A situação ficou tão ruim para Gary que ele já foi declarado a capital do assassinato dos Estados Unidos nos anos 90. As coisas melhoraram um pouco na frente do crime desde então, embora ainda seja uma cidade perigosa. 1 em cada 32 de seus habitantes sofrerá algum tipo de crime contra o patrimônio, como roubo ou furto de veículo, com a cidade não sendo ajudada por sua renda média domiciliar de cerca de $35 mil, quase $50 mil a menos que a média nacional. Seja a pobreza desenfreada, altas taxas de criminalidade ou desigualdade em uma escala raramente vista nos Estados Unidos da América, essas cidades tornam difícil para seus residentes se chamarem de americanos felizes. Você reside em uma das cidades mencionadas? Compartilhe sua opinião nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e cuide-se por aí.